continuação da leitura do livro número 4 de Cryon, As Parábolas de Cryon, leitura amadora por César Guidini. Parábola número 15, Davi, o índio. Pequena introdução pelo escritor Lee. Eis uma história sobre um índio que vivia numa ilha maravilhosa, com tudo o que necessitava, mas cuja curiosidade por saber mais sobre o que o rodeava o separou do resto do grupo. Havia um índio chamado Davi, que vivia numa ilha. E para aqueles de vocês que desejem saber sobre o porquê de um índio se chamar Davi, terão que analisar essa questão mais tarde. Risos cósmicos. A ilha onde Davi vivia era boa e nela reinava a abundância. Davi pertencia à linhagem real da ilha, pois o seu avô era o chefe. Davi tinha uma vida maravilhosa na ilha. Havia abundância de alimentos e eram muitas as coisas que cresciam e se podiam comer. O povo e a tribo de Davi viveram bem durante muitos anos. Porém, a ilha estava rodeada de um estranho fenômeno, pois havia um grande banco de nevoeiro muito espesso que a rodeava a 5 quilômetros da costa. Esta névoa rodeava completamente a ilha, mas como nunca se aproximavam da costa, o clima na ilha era geralmente ensolarado e claro. A névoa mantinha-se sempre à mesma distância, ano após ano, como um sinal ameaçador, e nunca ninguém tinha podido ver para lá dela. Davi cresceu com esta névoa, assim como aqueles que viviam no povoado, geração atrás de geração. Não a compreendiam, mas a temiam, posto que de vez em quando alguém ia até o nevoeiro e nunca mais voltava. Davi recordava-se que, quando era criança, um ancião da tribo que se encontrava prestes a morrer, decidiu meter-se na sua canoa e dirigiu-se para a névoa. Contavam-se muitas histórias sobre do que aconteceria a quem fosse ao nevoeiro, e a maioria dessas histórias, relatavam-se à noite, à luz das fogueiras. Aos habitantes do povo foi ensinado que se alguém decidisse ir até o nevoeiro, o resto das pessoas devia manter-se nas suas casas e não olhar. Bem, havia um grande temor por este nevoeiro, mas Davi, pertencendo à realeza, pôde observar esses acontecimentos ao lado dos anciões, quando era criança e também mais tarde, quando adolescente. Mas o único acontecimento que recordava verdadeiramente era aquele do ancião dirigindo-se ao banco de nevoeiro e que, tal como se esperava, nunca mais voltou. Era tal e qual como diziam os antigos: quem se aventura no banco do nevoeiro nunca mais regressa. E aqueles que pertenciam à linhagem real ficaram muitas horas observando a névoa, depois que o ancião desaparecera nela, à espera que sucedesse aquilo que tinha dito que aconteceria. Frequentemente, ao fim de algum tempo, escutavam um gigantesco ruído apagado, um som terrível que provocava o temor nos seus corações, um rugido apagado que não podiam compreender. Davi recordaria como soava esse ruído pelo resto da sua vida. Quem sabe o que poderia ser? Talvez um monstro que se encontrava do outro lado do banco de névoa? Talvez o som de um redemoinho ou de uma cascata gigante que cobrava as vidas daqueles que se aventuravam a atravessar? Assim pode parecer estranho que Davi, nos seus 34 anos, tomasse a decisão que tomou, mas ele sentiu-se atraído pelo nevoeiro. Teve a sensação de que havia algo mais na sua vida que estava se perdendo. Talvez fosse uma verdade que estivesse adormecida há anos e talvez a névoa fosse a resposta. É verdade que ninguém tinha regressado, mas isso não significava que tivessem morrido. Então, sem nada dizer aos anciões, nem aos habitantes do povoado, Davi se dispôs corajosamente a ver o que havia do outro lado do banco de nevoeiro. Entrou na sua canoa lentamente e realizou uma cerimônia pelo que se dispunha a fazer.
Deu graças a Deus pela sua vida e pela revelação de que viria. Sabia que, à margem do que lhe acontecesse, teria ao menos o conhecimento, e era isso que o impulsionava a fazer. Assim, pois, Davi remou silenciosa e suavemente até o banco de névoa. Ninguém o viu, pois não anunciou que ia fazer isso. Em breve se encontrou nas cercanias do banco de nevoeiro e ia se aproximando cada vez mais. Então notou uma coisa estranha. Nunca ninguém tinha estado tão próximo da névoa para observar algo assim, mas ela parecia que o atraía para si. Começou a dominar o medo ante este fato surpreendente. Davi já não necessitava do remo e assim o colocou dentro da canoa que desapareceu no nevoeiro. Tudo ficou cada vez mais escuro. Então Davi começou a reconsiderar o que havia feito. Sou um homem jovem, traí os meus antepassados, pois sou de linhagem real e decidi fazer uma loucura. Agora estava aterrado e o temor desceu sobre ele como um manto de morte. A negrura começou a penetrar no seu cérebro. Estremeceu de frio e de emoção enquanto a canoa deslizava suavemente para a frente. Davi permaneceu no banco de névoa durante horas. Parecia que aquilo nunca mais tinha fim. Aterrorizou-se na sua canoa, pois sabia que tinha cometido um erro. E se isto continuar assim, sem mudar? Perguntou a si mesmo. E se permaneço aqui por toda a eternidade e morro de fome nesta canoa? Davi teve rapidamente uma visão atemorizante, na qual que os tinha partido antes dele se encontravam agora flutuando eternamente nas suas canoas, fazendo círculos ao redor da ilha, como esqueletos na névoa escura. Poderia haver um ancião de há anos atrás? Poderia alterar alguma coisa alguma vez? Oh, onde está a verdade que eu busco? Gritou Davi em voz alta para a névoa. Então aconteceu. Davi saiu do outro lado do nevoeiro e ficou assombrado com o que viu. Diante dele havia um continente inteiro, cheio de gente e de povoados, até onde era possível enxergar. Pôde ver a fumaça saindo das chaminés e escutou as pessoas a tocar nas praias. Havia vigias colocados ao longo do banco de nevoeiro que o viram imediatamente. Ao vê-lo aproximar-se, fizeram soar as suas trombetas para fazer saber aos que estavam na costa que outro valente tinha cruzado a névoa. Então Davi ouviu um clamor gigantesco procedente da terra, um clamor de celebração, um clamor de honra. Rodearam-no com as suas canoas e lançaram-lhe flores. Ao chegar à praia, aproximaram-se dele, ergueram-no, levaram-no em ombros e celebraram a sua chegada através da canoa. Nesse dia, Davi, o real, começou uma nova e próspera vida. Comentário final do escritor Lee. E agora é possível que vocês digam: já sei de que se trata esta parábola. Sobre a morte, não é verdade? Não, não é assim. Esta parábola fala da chegada da nova energia e inclusive da ascensão. Também fala de estar satisfeito com o nosso pequeno grupo e de nunca nos aventurarmos a sair dele, devido à névoa da falta de familiaridade. Fala daquilo que está diante de você se desejar percorrer o caminho, porque diante de você há um banco de névoa que, por vezes, é o seu próprio medo e outras vezes é a sua natureza imóvel. Cada tipo de névoa é um desafio diferente e uma lição para cada pessoa em graus distintos. O que é que vos dá mais medo, mais temor? Será o medo de ter êxito e o medo de encontrar o caminho do seu contrato? Será o medo da abundância? Talvez seja o medo da iluminação. Talvez seja o medo de mudar. Eu os animo a atravessar esse medo com a cabeça erguida. Seja o que for que lhe produza mais ansiedade e que sabem que é a sua lição de vida, devem enfrentá-lo em primeiro lugar com valentia, sabendo que é uma simples fachada. O medo é o banco de névoa da parábola, e do outro lado está a celebração. Mas entrar nele, por vezes, cria um período de obscuridade
um tempo de transição que permite a adaptação àquilo que chega. Os que vos rodeiam se põem de sobreaviso e poderão dizer que não é para vocês. Mas uma parte de vocês sabe a verdade e alguns irão buscá-la para si. Por que nos oferece Crayon uma parábola desse tipo? Para exemplificar a nossa responsabilidade nesta nova era. Este é o tempo da capacitação, da responsabilidade pela energia inteira do planeta. E é a hora de reconhecerem o seu caminho. É o momento de olhar para os seus adversários, olhos nos olhos e dizer: vos conheço, sei quem és e escolho renunciar à sua energia. É assim que se passam as provas e onde se elevam as vibrações para o planeta. Não há lugar mais doce neste planeta do que reconhecer quem são, porque todas as coisas que provocam dor podem agora ser alteradas mediante a sua intenção de fazê-lo. Vamos ver se assim funciona.